Tenho uma palavra no meu coração desde a semana passada. Foi uma palavra, inclusive, que eu ministrei num culto de jovens no sábado. E eu tive uma experiência bem forte assim, com o Senhor em um momento de oração há uns 2 domingos atrás. E isso desencadeou uma palavra. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês nessa noite. Está lá em 1 Coríntios do 9, capítulo 9, do 24 ao 27, que diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 24 a 27, que diz o seguinte: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Enquanto eu li esses versículos há umas 2 semanas saltaram muito ao meu coração, e enquanto eu li esses versículos, eu disse, Senhor, mas por que Paulo está falando de uma corrida? Porque, se a gente parar para pensar, a corrida é algo que está tão na moda hoje em dia, né? Os clubes de corrida, e as pessoas agora querendo se exercitar, compram um tênis, vão para a orla correr. Eu disse, meu Deus, há tanto tempo atrás, Paulo falando de uma corrida. E eu fui pesquisar, né? E eu entendi, gente, a palavra, os estudos mostram que Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto. E o Império Romano, ele foi fortemente influenciado pela cultura grega. Então, naquela época, existiam os jogos ítmicos, acho que fala mais ou menos assim, ítmicos, alguma coisa desse tipo. E nesses jogos, que eram jogos muito fortes naquela época, havia a corrida, que era uma das modalidades mais praticadas. Então, o que eu achei mais incrível é que Paulo pegou uma situação que era do cotidiano, que era algo que as pessoas entenderiam do que Paulo estava falando, algo que as pessoas gostavam, praticavam naquela época, que era a corrida, que era um jogo muito popular, e eles assim, ele colocou uma realidade espiritual dentro de algo que era cotidiano, para que aquelas pessoas pudessem entender aquilo que ele estava transmitindo. E basicamente o que Paulo estava dizendo era assim, ele comparou uma corrida com a nossa corrida da fé, a nossa corrida espiritual. A partir do momento que nós nascemos, nós passamos a correr nessa vida, né? E a partir do momento em que nós conhecemos ao Senhor e desejamos conhecer os propósitos de Deus para nós, nós passamos a entender que nós temos um alvo. Nosso alvo é Cristo e o nosso alvo é cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para nós nessa terra. Então, eu penso que Paulo estava dizendo assim para os cristãos, porque aqui ele fala para os cristãos, ele diz assim, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo não estava falando para outras pessoas, Paulo estava falando para a igreja. Paulo estava falando para os cristãos. As pessoas passam por um treinamento rigoroso, correm em uma modalidade e vão atrás de uma coroa, de uma medalha que vai se esfarelar com o tempo. Mas eu e vocês, os cristãos, não podemos ser como eles. Nós temos que correr a corrida da vida atrás de algo que é eterno, buscando algo que é eterno, com os olhos de algo que é eterno. Então, Paulo estava dizendo assim, olha, não volta os seus olhos para aquilo que é só material. Porque se a gente parar para pensar, gente, nós temos vivido uma realidade da vida em que nós mesmos estamos correndo sempre atrás de coisas que, com o tempo, se esfarelam, perecem. Nós vivemos correndo atrás de bens, nós vivemos correndo atrás de títulos, nós vivemos correndo atrás de cargos, nós vivemos correndo atrás de coisas que Paulo está dizendo, ei, isso é para agora só, mas o que é eterno, bota os teus olhos nisso. Não que seja ilícito ou ilegal correr atrás de coisas, porque nós estamos aqui para desfrutar de coisas também. Mas Paulo está dizendo, ei, o mais importante não é isso, porque se você não colocar os seus olhos no alvo, em Cristo,
Você vai deixar de viver uma realidade que é eterna para viver uma realidade que é momentânea. Então, Paulo está dizendo, não façam como as pessoas do mundo, não vivam na corrida da vida só em busca de coisas que vão passar, mas coloque os seus olhos no alvo, em Cristo, e viva e busque viver daquilo que é eterno. Porque quando Paulo fala sobre coroa que não perece, a palavra fala em diversos momentos, principalmente em Apocalipse, a palavra fala sobre a coroa da vida. A coroa da vida é o galardão que todos nós vamos receber quando estivermos lá naquele grande dia. A coroa nada mais é do que tudo aquilo que nós fizemos, o que Deus confiou a mim foi feito. Porque assim, quando eu aceito Jesus, eu sou salva, confesso o nome do Senhor e tenho a minha salvação garantida. Mas Paulo não está falando disso, Paulo está falando daquilo que nos foi confiado, que é a coroa, que é o galardão, é um sinal de autoridade que todos nós vamos receber por aquilo que nos foi confiado nessa terra. Então, Paulo está dizendo assim, olha, coloca teus olhos nisso, porque isso é o que vai ser eterno. Isso é o que vai perdurar. E sabe, ele fala assim, ele continua a falar assim, não corro como quem corre sem alvo. Gente, o nosso alvo, os nossos olhos precisam estar sempre em Cristo, porque quando nós desviamos os nossos olhares para outras coisas, nós nos distraímos no meio da caminhada. E ele está dizendo assim, olha, vocês têm um alvo, vocês não podem correr de qualquer jeito. Vocês não podem agir de qualquer modo. Vocês correm com um alvo, com um propósito. E todos nós carregamos um propósito. Propósitos diferentes, propósitos que alcançam pessoas diferentes, porque seria muito simples, não vou dizer fácil, mas seria muito simples nós conhecermos ao Senhor e se não houvesse um propósito, uma missão nessa terra, nós seríamos arrebatados naquele mesmo momento, estaríamos na glória com o Senhor. Olha, esse filho já me reconheceu, esse filho me ama, esse filho se arrependeu dos seus pecados. Mas não, gente, a gente está aqui nessa terra por pessoas, por uma missão, por algo que é maior, por um propósito. E o Senhor está dizendo assim, corre com esse objetivo, corre com esse alvo. Coloca os teus olhos em mim, porque muitas vezes, quando a gente está na caminhada e a gente não mantém os olhos no alvo, os olhos em Cristo, os olhos no propósito, nós somos distraídos por coisas que estão ao redor, nós somos distraídos por coisas da nossa própria vida, da nossa própria rotina, daquilo que é lícito. E Paulo estava falando aqui, ei, vocês que são cristãos, vocês não podem agir como as outras pessoas. Porque se nós agirmos, gente, como as outras pessoas, como é que essas pessoas vão ter uma referência do que é ser um cristão? Nós temos que ser diferentes. É como se Paulo dissesse assim, aí vocês até poderiam ser assim, mas vocês não devem ser assim. Porque nós somos referência para outras pessoas, porque nós não corremos de qualquer modo, porque nós não podemos viver de qualquer modo, falar de qualquer modo, se portar de qualquer modo. Porque nós temos um alvo, um objetivo. E enquanto eu pensava, né, e meditava nessa palavra, o Senhor me lembrou da corrida mesmo, né? O Senhor me lembrou de quando eu praticava a corrida. E eu comecei, gente, no ano 2021, mais ou menos, a correr, lá em Só morava em Salvador ainda. E eu não corria, gente, de um poste para outro. Eu sempre gostei de fazer exercício físico, mas a corrida nunca foi para mim. Eu não corria nem de um poste para outro. E eu inventei esse negócio de correr. Fui para um clube de corrida, acordava 4 horas da manhã, porque do lugar que eu morava para o lugar que era o treino, tinha um deslocamento grande. Então, eu acordava 4 horas da manhã, porque eu tinha que sair de casa 10 para 5 para chegar lá 5h10 e começar o treino. E eu lembro que na época eu cheguei a correr 10 quilômetros. Eu cheguei a correr 10 quilômetros bem, né? Então, eu disse, meu Deus, a corrida é para mim, né? E foi passando um tempo, a minha vida foi dando outros rumos, e eu fui viajando mais, e eu deixei a corrida. Quando foi no ano passado, minha mãe, que gosta de correr até hoje, minha mãe disse assim, Carolina, um belo dia ela veio para mim e disse assim, Carolina, inscrevi você na corrida
e você vai comigo. Eu disse, como é a história? Ela disse, que eu não queria ir só, eu fiz a sua inscrição e você vai comigo. Eu disse, mulher, mas eu tô sem correr, já tem muitos anos. Eu não sei não como é que vai ser isso, não. Mas tá bom, né? Eu disse, tá bom, tá certo. Eu já corri 10 quilômetros alguma vez na vida, né? Eu acho que eu ainda sei correr alguma coisa. Fui sem nenhum preparo, gente. E quando eu cheguei nessa corrida, eu creio que eu participei dessa corrida, não pela corrida em si, mas nesse dia foi um dos dias que eu mais fui ministrada pelo Espírito Santo. E foram 3 chaves, assim, que o Senhor colocou no meu coração, inclusive na época, acho que tem 1 ano essa corrida. Tem 1 ano e 2 meses. Eu fiz até um post no meu Instagram, se vocês rolarem bem lá embaixo, vocês vão ver, tem uma foto dessa corrida. E tem algumas reflexões que o Espírito Santo me trouxe naquele dia. Foram reflexões que eu também trouxe para vocês aqui hoje. Fazendo esse paralelo da corrida com a corrida da vida. E 3 chaves eu queria deixar com vocês aqui essa noite, para que nós, como cristãos, nós possamos correr a carreira que o Senhor já nos confiou, com propósito, né, com uma missão que realmente, quando a gente chegar naquele grande dia diante do Senhor, o Senhor possa dizer assim, essa é a coroa que eu tenho para você, porque você viveu não de qualquer modo, mas você viveu em busca daquilo que é eterno. E uma dessas coisas se chama disciplina. Todas as vezes que nós vamos participar de uma modalidade, né, de um exercício, fazer algum exercício físico, ou participar de uma competição, digamos assim, você não chega como eu cheguei na corrida, de todo modo. Você tem uma preparação e se prepara para aquele dia da competição. Então, você passa por um processo e nesse processo você vai sendo treinado para viver aquilo que Deus reservou para você. E na corrida não é diferente, nós precisamos de disciplina. Na corrida da vida, meus irmãos, nós precisamos de disciplina. Disciplina para o processo. Disciplina para a caminhada. Não é uma disciplina de um dia, disciplina fala sobre manter hábitos. A palavra fala aqui, todos os que competem no jogo se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Nós precisamos ter disciplina, mas não é uma disciplina religiosa. É uma disciplina espiritual para viver coisas espirituais, para desfrutar do que Deus tem para nós no meio e durante essa corrida. E quando eu falo disciplina espiritual, é um lugar em que nós nos colocamos e dizemos assim, Senhor, eu não estou orando porque o Senhor precisa da minha oração, mas eu estou orando porque eu preciso do Senhor. Porque quando nós entramos em um lugar de uma disciplina religiosa, você entra no seu momento de oração e diz, eu orei 1 hora hoje, orei 2 horas hoje. Eu li a Bíblia 3 horas hoje, eu li a Bíblia não sei quantas mil horas hoje. Mas, meu irmão e minha irmã, se você estiver de frente da Bíblia e você não falar o Espírito Santo fala comigo, me confronta por meio das Escrituras, me ensina algo hoje, você só vai ler um livro. Se você entra no seu lugar de oração e você fala assim, Senhor, fala comigo, me confronta naquilo que eu preciso, me transforma, eu te dou liberdade. Mais vale você orar 5 minutos com o seu coração aberto do que você orar 1 hora como uma prática religiosa para você dizer que orou. Porque o Senhor não espera de nós uma disciplina religiosa, o Senhor espera de nós um coração rendido, que entende que nós precisamos dele. Não é ele que precisa de nós precisamos dele. Quando nós não entramos nesse lugar com essa consciência, nós estamos nos tornando crentes religiosos. Que quer fazer um mais do que outro. Não porque eu orei não sei quantas horas, porque eu fiz não sei quantas horas, porque eu fiz isso e aquilo, e o Senhor não nos chamou para isso. Disciplina espiritual é você entender e ter a consciência e estar nesse lugar de dizer, Senhor, eu preciso de você. E eu passei por um momento de oração que para mim foi muito marcante
há uns 2 domingos atrás, que eu comentei aqui com vocês, eu estava no domingo à tarde, orando, e eu botei meu celular no modo avião, e eu disse, Senhor, agora eu vou tirar um tempo para o Senhor. E eu coloquei meu celular no modo avião, e eu comecei a louvar o Senhor no meu quarto, e a orar, e eu comecei a chorar muito, né? E aí, eu disse assim, Senhor, eu já entreguei tudo meu ao Senhor, né? Naquele momento de oração, eu disse, Senhor, eu já entreguei tudo meu ao Senhor, entreguei a minha vida, entreguei os meus sonhos, entreguei o meu corpo, entreguei os meus bens, entreguei tudo ao Senhor. Mas há algo, Senhor, que eu precise hoje entregar ao Senhor, que eu ainda não tenho entregado, me fala. E, gente, foi tão lindo como o Espírito Santo falou comigo, porque eu estava com os olhos fechados e eu não só ouvi com aquela impressão interior, como eu vi as palavras passando assim. Meu olho estava fechado e eu vi as letrinhas passando assim, formando a palavra assim aos meus olhos. E o Senhor me disse assim, os seus hábitos. E eu disse, meu Deus, eu disse, Senhor, mas eu sirvo ao Senhor, mas não estou entendendo os seus hábitos. E eu fiquei meditando naquele depois, né? E eu fui entender, gente, que hábito fala muito sobre a nossa rotina. E é por isso que eu digo que primeiro a palavra fala com quem está pregando, para depois ela falar para as outras pessoas. Porque nós precisamos, muitas vezes, renunciar hábitos da nossa rotina para que a gente venha a desfrutar de uma disciplina espiritual, porque há lugares que o Senhor quer nos levar e nós vamos precisar renunciar coisas hoje. Então, o que o Senhor estava me dizendo era assim, filha, para o lugar que eu quero lhe levar, vai ser necessário uma disciplina espiritual em que você vai precisar renunciar coisas hoje, hábitos hoje. E quando Paulo estava falando para os crentes ali, ele não estava dizendo assim, olha, vocês estão com prática de pecado, não. Ele está dizendo assim, olha, não se distrai. É para vocês manterem os olhos no alvo. E assim como as pessoas elas passam por um treinamento rigoroso para algo que perece, porque, gente, veja, não sei se vocês conhecem, mas tem muitas pessoas que não são cristãs, que não são crentes. E são pessoas extremamente bem-sucedidas, porque são pessoas disciplinadas, comprometidas, são pessoas determinadas. São pessoas que elas têm um alvo e elas vão em busca desse alvo. Por quê? Porque elas estão dispostas a pagar um preço. Por que que nós também não somos assim com aquilo que é do Senhor, com aquilo que é espiritual? É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, tem pessoas que são extremamente comprometidas com algo que vai passar, mas nós precisamos ser comprometidos com aquilo que é eterno. É isso que Paulo está querendo dizer. E isso vai exigir de nós, meus irmãos, uma disciplina espiritual nesse momento. Por quê, Carol? Porque o Senhor quer nos levar a um outro nível. O Senhor quer abrir as portas, o Senhor quer fazer cumprir. Mas Deus não é Deus de fazer coisa de qualquer modo, de qualquer jeito ou de jeitinho. Então, ele está dizendo, ei, hoje você precisa de uma disciplina espiritual. Não é um lugar de religiosidade, é um lugar de dependência, de disciplina, porque o que eu quero fazer lá na frente, você precisa começar a se preparar hoje. É isso. O segundo ponto, o primeiro é a disciplina, o segundo ponto é a constância. E a palavra fala assim, ó. Lá em 1 Coríntios. Vou falar isso. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre. Não, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Enquanto eu corria, gente, nesse dia que eu estava participando dessa corrida, que era de 5 quilômetros que eu estava indo, eu sou muito competitiva, né? Mano, não sei se tu é competitivo também, eu ainda não descobri assim se tu é não, mas eu sei que eu sou. E
eu fui com minha mãe, né? Eu achando que eu estava sem preparo, mas quando eu cheguei lá, eu disse, rapaz, eu não vou ficar para trás, não. Pô, saí, dei a largada junto com minha mãe, e minha gente, eu dei logo aquele tiro de primeira, sabe? Quando você pega toda a sua energia e joga logo assim de primeira. Quando deu, gente, não deu nem 1 quilômetro, já tava morrendo. Eu disse, Senhor, eu vou parar aqui. Eu não vou parar, não posso parar. E aquele negócio, você vai parar, que você não aguenta. E meu corpo não aguentava. E aí foi que o Espírito Santo me disse comigo. Na corrida da fé, não importa quem chega primeiro, importa quem chega. Porque se nós não estamos nesse lugar de constância, nós vamos parar no meio do caminho. Pessoas que não são constantes não começam, mas não terminam. Muitas vezes dão uma largada como eu dei, dá de primeira e dá aquela velocidade. Vrum. Mas aí o que acontece? O corpo não está preparado. Aí faz o quê? Para. É aí que muitas vezes, gente, que a gente recebe palavras proféticas, palavras vindas do Senhor. Vou te fazer prosperar e ter uma empresa. E aí, quando vem o primeiro desafio, você faz o quê? Vou fazer crescer o teu ministério. Quando vem o primeiro desafio, para. Vou te dar um casamento. Quando vem o primeiro desafio, para. Por quê? Porque não somos constantes. Não entendemos que tudo passa por um processo e que não é porque estamos debaixo de uma palavra que desafios não vão aparecer. Porque quando estamos na caminhada e na corrida da fé, desafios vão aparecer, resistências vão aparecer. Mas o que, Carol? Mas a gente não para. Por quê? Porque a palavra diz, ó, mas quem dá a vitória não sou eu e não é você, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. A vitória é ele quem dá, mas cabe a nós continuar caminhando, continuar correndo. Quando somos gente inconstantes, não fala só sobre nós. Porque, veja, enquanto nós estamos correndo a nossa corrida, outras pessoas correm ao nosso redor. Outras pessoas se espelham na gente. Quando nós não somos constantes, nós levamos outras pessoas ao fundo do poço junto conosco. Paulo está dizendo: não sejam como as pessoas do mundo. Por quê? Porque há uma responsabilidade sobre vocês. Se nós pararmos, nós influenciamos outras pessoas a pararem também. E aí, muitas vezes, quando aparecem os desafios, a gente diz assim, Senhor, mas acho que não foi o Senhor quem falou isso comigo. Por que não? Porque está muito pesado? Por que aconteceu isso? Porque aquilo, acho que não foi Deus que falou isso comigo, não. E nós paramos, e o Senhor está dizendo assim, ei, eu não quero que vocês parem. Porque vocês não são dos que param, vocês são dos que avançam. Vocês são dos que continuam. Ei, eu chamei vocês para avançar. Porque não importa, gente, se quem vai terminar na frente, quem vai chegar primeiro. Porque muitas vezes a gente está num lugar em que a gente vê as pessoas correndo tão velozmente. Tá. E aí vê muita coisa acontecendo na vida do outro e a gente entra num lugar chamado comparação. E Deus não nos chamou para isso. Porque quem dá a velocidade é o próprio Deus. Tanto é que se nós colocarmos a velocidade na nossa própria corrida, nós não aguentamos. Porque nós fazemos com as nossas próprias mãos. Quando Deus vê filhos que estão disciplinados e constantes, quem dá a própria aceleração é o próprio Deus, porque ele diz assim: agora a Rose aguenta. Agora ela aguenta. Pode acelerar. Ela não vai parar. Ela não vai retroceder. Vai, Rose, agora vai. Aí Deus acelerou. Quando nós aceleramos algo que nós não estamos prontos para fazer, dá errado. A gente se frustra lá na frente. Porque nós fazemos com as nossas próprias mãos. E o Senhor não nos chamou para isso. Não importa, gente, se alguém vai à frente, se você está um pouco mais atrás, cada um tem um processo, cada um tem um tempo. Não estamos num lugar de nos compararmos uns com os outros, mas de ajudarmos uns aos outros.
Porque se nós nos comparamos com o processo de outra pessoa, nós deixamos de ver o nosso próprio processo. E aí nós passamos a olhar a corrida do outro. E como o outro está correndo, mas fulano chegou na igreja agora, já tá assim, vixe Maria, já tá com não sei como. Vixe, eu tô aqui não sei quantos anos, eu tô aqui... Não, gente, cada um tem um processo, cada um tem um tempo, e Deus trabalha de formas diferentes. Nós todos estamos aqui reunidos, mas cada um de nós está em uma estação diferente, estamos sendo tratados pelo Senhor de âmbitos diferentes. E essa é a beleza do Evangelho, é ajudarmos uns aos outros e não nos compararmos. E o terceiro ponto são as associações. Foi algo que o Senhor falou muito forte comigo nesse dia, porque, como vocês sabem que eu disse, eu não estava preparada. Eu fiquei muito cansada, porque eu corri logo de primeira. Eu me distanciei da minha mãe, porque eu dei logo o primeiro tiro. E aí eu me perdi dela. Eu corri sozinha. Só que eu achei tão interessante que durante a corrida, várias pessoas durante a corrida falavam assim, vai, fulana! Ei, fulaninho! Tá chegando! Continua correndo! Vai, continua! E o Senhor falou assim para mim, como é importante ter amigos na caminhada. Mas as pessoas certas. Porque amigos certos, associações certas, elas vão nos impulsionar. Elas vão dizer assim, ei, Rose, tá quase lá, Rose, continua aí, persevera mais um pouquinho. Tá chegando. Quando nós temos amigos, segundo o coração de Jesus, esses amigos vão, segundo a minha amiga preciosa Suzana, eles nos promovem. Suzy me fala muito sobre isso e eu aprendo muito com ela sobre isso, né? Sobre amizade. Sobre você estar nesse lugar, não só de você se sentar com as pessoas certas, mas também de você ter uma associação certa. Porque nós precisamos de amigos, gente. A caminhada não tem nenhum sentido se for para vivermos sozinhos. E eu falo caminhada, mas aqui nesse exemplo é a corrida de Paulo. Não tem nenhum sentido. Não fomos chamados para vivermos só. Mas muitas vezes estamos nos rodeando de pessoas erradas para a estação, para o momento. E tem algo que o pastor Edson fala que eu nunca esqueci, assim. Foi logo quando eu comecei na igreja. E ele falou assim: associações são como um elevador. Ou elas te puxam para cima, ou elas te levam para baixo. Eu nunca me esqueci disso. E é verdade, gente, porque associações, pessoas, elas geram influência sobre a nossa vida. Você pode até falar que não, mas as pessoas com quem você convive, que sentam à tua mesa, ou que você senta à mesa dessas pessoas, essas pessoas geram influência direta ou indiretamente na sua vida. E, meu Deus, como isso é poderoso. Porque associações erradas, elas podem barrar a tua caminhada. Elas podem quebrar a tua constância, elas podem te frustrar. Essa é a importância de entendermos quem são as pessoas que estão nos ajudando ou que estão nos encorajando ou quem nós estamos sendo para os nossos amigos na caminhada. Porque as associações certas, elas mudam destinos. Uma vez eu escutei essa frase e ela também nunca esqueci assim no meu coração. Associações certas nos encorajam a chegar, nos encorajam a concluir a corrida, nos encorajam durante a corrida, nos encorajam, nos ensinam que a gente não venha só a querer receber, mas que a gente também venha a dar de nós para os nossos amigos, daquilo que for necessário. E eu tenho pensado, né, como nós temos vivido a nossa corrida, né? Como nós, o que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi confiado? Como temos nos portado diante das palavras que nós já recebemos por parte do Senhor? Porque naquele grande dia
Não vão haver lugares para. Não vai haver um lugar para desculpa, mas o que está sendo feito com o que nos foi confiado. Como estamos correndo de todo modo, estamos correndo de qualquer forma, porque a corrida ela nunca fala só sobre nós, mas sobre a influência que nós carregamos, as pessoas que nós corremos. É tão interessante, gente, a questão da influência que muitas vezes nós influenciamos as pessoas até, sobretudo, com aquilo que nós vivemos e não só com aquilo que nós falamos. Que é tão interessante que nós influenciamos tanto as pessoas que muitas vezes você vai encontrar com pessoas na igreja que você nem sequer fez um convite. Mas aquela pessoa sabe que você congrega naquele lugar e ela se sente direcionada aí ali. Dizer, poxa, olha a vida de Rose, meu Deus, eu quero ser alguém melhor, eu preciso mais de Deus, ou a pessoa está passando por uma situação difícil. Essa pessoa é influenciada pelo que você carrega. Será que nós estamos sendo os crentes que influenciam para dizer assim, meu Deus, eu quero ser igual a fulano, meu Deus, eu não quero ser crente assim, se for para ser igual a fulano, eu não quero ser. É isso que Paulo está dizendo. Ei, vocês precisam viver o que vocês pregam. Quando ele diz assim, ó, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. E não luto. A Paulo está falando de uma outra modalidade aqui. Paulo fala da corrida. Não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Ninguém vai participar de uma competição, gente, de boxe ou sei lá o que for de esmurrar, para esmurrar o vento. Só se a pessoa for abestalhada. Paulo está assim, não esmurro e não luto como quem esmurra o ar, porque isso é óbvio. Você esmurra com um propósito. Você está ali na corrida, você vai esmurrar para você vencer, para você concluir. Então, Paulo faz o mesmo paralelo. Ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está dizendo assim: viva o que você prega. Porque de nada adianta você falar, pregar as pessoas, se nos bastidores você faz totalmente o contrário. Viva o que você prega. Ele fala assim: eu esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo. Por quê? Porque a carne estremece, minha gente. Tem dia que você não está afim, tem dia que você está com menos paciência. Não vou falar sem paciência, porque todos nós temos, que é fruto do Espírito Santo. Mas nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, Paulo está dizendo assim: viva o que você prega. Não adianta de nada você subir num púlpito ou você pregar às pessoas, estar ali na igreja e você, no seu ambiente familiar, você não ser a pessoa com que você tanto aconselhou, tanto falou para os outros. Mas nos bastidores você é totalmente diferente. Paulo está dizendo: ei, se você fizer isso, você vai ser reprovado. Você não vai ser um vencedor, não vai concluir a corrida de modo a ganhar a sua coroa. Por quê? Porque depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Paulo está dizendo assim: de nada adianta você ter palavras lindas se você não viver o que você prega, porque lá no final da corrida não vai ser uma coroa que você vai receber. Você vai ser reprovado. Nós, como cristãos, recebemos uma grande responsabilidade, que é sermos referência para outras pessoas. E referência não fala sobre o que nós falamos, fala sobre o que nós vivemos. E nós precisamos estar nesse lugar. De quê, Carol? De dependência, de disciplina. De dizer, Senhor, eu preciso mais do Senhor. Eu não sei vocês, minha gente, mas se eu não tiver nesse lugar, por exemplo, quando eu viajo, que a minha rotina fica muito bagunçada, parece que eu vou me enfraquecendo. Eu não sei você, quando eu não oro assim, muito, bem certinho, com aquele tempo ali mesmo, assim, de você estar ali desligada do mundo. Gente, eu me sinto fraca. Eu não sei vocês, eu me sinto fraca. Quando eu não estou ali na meditação da palavra, como eu gosto, como eu, assim, preciso me dedicar, eu me sinto fraca. Parece que a carne começa a estremecer. Aí você começa a ficar mais sem paciência para as coisas, para as pessoas, para as situações. Por quê? Porque nós precisamos dele. Nós precisamos dele.
Então, nós precisamos de uma disciplina, nós precisamos de uma constância, nós não podemos viver de todo modo. Precisamos caminhar com intencionalidade. Por quê, Carol? Porque a palavra diz que antes mesmo de sermos formados, antes mesmo ele já havia nos visto e ele já havia determinado todos os nossos dias. Ou seja, o propósito veio antes de nós. Fomos criados porque já havia um propósito estabelecido. Não somos obra do acaso. E quando começamos essa corrida da vida, precisamos manter os nossos olhos nele, os nossos olhos naquilo que ele escreveu para nós, os nossos olhos naquilo que é eterno. Porque os nossos propósitos nessa vida, gente, sempre vão falar sobre pessoas, abençoar pessoas, encorajar pessoas. E quando nós terminarmos a nossa carreira, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos chegar naquele grande dia e nós vamos dizer: Senhor, eu sei que foi difícil por muitos momentos, mas muito obrigada porque o Senhor não saiu do meu lado. Muito obrigada, Senhor, porque eu consegui concluir a carreira. Que nós não sejamos naquele grande dia as pessoas que o Senhor diz que não conhece. Que nós não sejamos as pessoas que o Senhor vai reprovar porque não viveu uma vida digna de cristãos. Mas eu creio em nome de Jesus que nós seremos as pessoas em que o Senhor dirá: servo bom e fiel. Filho amado, filha amada, a eternidade lhe pertence. A coroa lhe pertence. A coroa eterna é colocada na tua cabeça agora. Desfruta. Desfruta. Em nome de Jesus, eu creio que todos nós estaremos lá naquele grande dia. E a nós será colocada uma coroa. Finalmente, Senhor, concluímos a carreira e concluímos de forma digna, Senhor. Concluímos, Senhor, a carreira de forma honrosa, glorificando ao teu nome, Senhor, não ao nosso nome, Pai. Que isso aconteça conosco, que isso, eu creio que, não dizer que isso aconteça, não, que isso acontecerá conosco. Em nome de Jesus.